Olá, pessoal! Teoria sobre a origem da vida, parte 2. Esse é o tema da aula de hoje. E quais são essas teorias modernas que a gente vai ver na aula de hoje? Panspermia e evolução química ou molecular. A teoria da panspermia, vamos bem direto ao assunto, gente. Ela diz que os primeiros seres vivos surgiram a partir de outros seres vivos ou de moléculas precursoras vindos do ambiente extraterrestre, do ambiente cósmico, certo? Então isso é o que diz a teoria da panspermia. Já a teoria da evolução química ou molecular, ela fala que os seres vivos surgiram a partir de um conjunto de transformações químicas em que moléculas inorgânicas são transformadas em moléculas orgânicas. Seria mais ou menos como está no esquema aqui. Moléculas inorgânicas são transformadas em moléculas orgânicas simples. Essas moléculas orgânicas simples se transformam em moléculas orgânicas complexas. Essas moléculas orgânicas complexas, tudo isso acontecendo lá na Terra primitiva, há 3,5 bilhões de anos atrás. Elas formam estruturas ou sistemas isolados, chamados coacervatos ou microsferas. Atenção que os coacervatos ou microsferas não são os primeiros seres vivos, eles apenas são moléculas complexas orgânicas que vieram das inorgânicas, né? Ali arrumadas, delimitadas, formando estruturas membranosas que separam o meio interno do meio externo, certo? Semelhante às bactérias, aos seres unicelulares e às nossas células, beleza? E esses coacervatos ou microsferas, a partir deles, houve um conjunto de transformações naquela época que se chegou aos primeiros seres vivos. Então, basicamente, nossa aula de hoje será justamente focando na evolução química ou molecular. A partir de agora, a gente vai focar esse tipo de teoria. Mas eu gostaria de lembrar que, atenção, a teoria da panspermia não é antagônica, em relação à evolução químico-molecular. De que maneira, Afonso? Explica isso. A panspermia, ela acredita, gente, que os primeiros seres vivos surgiram a partir desse conjunto de transformações moleculares ou transformações químicas. A diferença é que a panspermia acredita que surgiu no meio extraterrestre, que os seres vivos surgiram a partir dessas transformações que ocorreram com moléculas que vieram do cósmico, do espaço, certo? Já a teoria da evolução química diz, não, tudo isso aqui, ó, esse conjunto de transformações aconteceu nas condições da Terra primitiva, certo? Então essa é a diferença. Panspermia, ela concorda sim com a evolução química, essas transformações de moléculas, com a evolução molecular. Apenas diz que isso aconteceu a nível do espaço sideral. E há evidências hoje, pessoal, de poeiras cósmicas, até do cometa, aquele cometa Halley, famoso cometa Halley. Há evidências de amostras contendo aminoácidos, contendo proteínas ali, moléculas orgânicas. Então isso fortalece, sem dúvida alguma, um pouco mais a teoria da panspermia. Então uma complementa a outra, na verdade, certo? Pessoal, acompanhem comigo agora a sequência de eventos de acordo com essa teoria que levaram à formação dos primeiros seres vivos. Acredita-se que isso ocorreu em torno de 3,5 bilhões de anos atrás. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é quais são as condições da Terra primitiva. Como era a Terra naquela época, 3,5 bilhões de anos atrás. Primeira coisa a se dizer, temperatura muito alta, muitas tempestades, gente, muitas descargas elétricas através de raios, de trovões, né, ocorriam de forma permanente. Então essas eram as condições, né? Ora havia resfriamento, ora aquecimento da crosta terrestre. Então, à medida que chovia por vários períodos, né, havia um resfriamento, muitas vezes depois
havia um aquecimento, a água evaporava, se condensava lá em cima e novamente voltava a chover. Então ficava esse ciclo da água constantemente, certo? E aí, essas eram as condições. E partindo dessas condições, a gente vai entender as sequências que possivelmente levaram à formação dos primeiros seres vivos. Vejamos, naquela época, como eu disse, tinha muitas descargas elétricas. E aí, essas descargas elétricas, acredita-se que incidiram sobre, atingiram gases primitivos, e hoje já se sabe que alguns desses gases eram o gás metano, CH4, gás nitrogênio, gás carbônico e o monóxido de carbono. Muitos autores colocam também amônia, gás hidrogênio, enfim. Mas gases primitivos receberam descargas elétricas e aí eles reagiram entre si, gente, ó, reagiram entre si aqui e simplesmente ao reagir entre si, acompanha comigo agora, eles formaram, olha só, pequenas moléculas orgânicas. Opa, moléculas orgânicas, gente. Orgânica lembra organismo. Opa, então isso já é um bom sinal, pensando na formação lá dos primeiros seres vivos. Então, repito, formar as primeiras moléculas orgânicas, que eram moléculas bastante simples. Moléculas como, por exemplo, açúcares simples, né? Como hoje a gente conhece, a glicose, certo? A sacarose também, e vários outros açúcares, os monossacarídeos de uma forma geral, aminoácidos, que são também moléculas muito pequenininhas, que a gente sabe que quando elas se unem formam proteínas, moléculas maiores, né? Ácidos graxos, que também são moléculas pequenas, que quando se juntam formam lipídios, e compostos nitrogenados, que quando também se juntam vai formar estruturas maiores, moléculas maiores, que são os ácidos nucleicos. Isso é bioquímica pura, se vê mais na frente, certo? Mas é preciso saber aqui o seguinte: os gases reagirem entre si através de quê, pessoal? Ação das descargas elétricas que havia a todo momento, os raios, né, durante as tempestades, formando, repito, essas moléculas que eu citei orgânicas. Essas moléculas são simples, ó, individuais, cada moléculazinha dessa de diferentes formatos, né? Vocês vejam que tem filamentosa aqui, esféricas, enfim. Essas moléculas, gente, orgânicas simples, elas começam a serem carreadas, escoadas para locais mais baixos, para depressões, certo? Por conta da água da chuva, à medida que a chuva caía aqui, a água das chuvas carreava, transportava essas moléculas que se acumulavam justamente aqui, ó, nas regiões mais baixas, essas regiões aqui, certo? E aí o que é que acontecia? Essas regiões formaram os mares primitivos aqui. Aqui nada mais é do que os mares primitivos, os oceanos. E aí, pessoal, o que foi que aconteceu aqui com essa água desses mares primitivos? O que foi que eu disse no início? Muito calor, temperatura alta, a todo momento essa água evaporava. Quando essa água evaporava, o que é que acontecia com todas essas moléculas orgânicas que foram formadas aqui e se acumularam nesse ambiente aqui dos mares? O que foi que aconteceu? Elas começaram a reagir entre si. O calor aqui era tão grande, pouca água, porque a água evaporou, ficou pouquinha água, com muita molécula junta. E aí elas começaram a quê? Elas começaram a se unir. Essas moléculas, uma molécula simples aqui começou a se unir com outra. E aí elas foram se unindo aqui, ó. Se unindo. Foram se aglomerando, se juntando, se aproximando, ao ponto delas formarem moléculas maiores. Então, essas daqui que se juntaram, formou essa molécula maior, essas mais filamentosas formaram essas, e assim foi, ó. Cada molécula maior dessa, a gente entende que
eram moléculas orgânicas complexas. O que seria isso? O que eram moléculas simples passaram a ser moléculas complexas. Elas eram simples porque eram praticamente pequenininhas, isoladas, individuais. Quando elas começam a se juntar, várias se aglomeram entre si e formam uma grande molécula, uma molécula maior. Então aqui são várias moléculas maiores, moléculas complexas, como por exemplo os carboidratos de hoje. A gente sabe que, por exemplo, o amido, a gente vai ver em bioquímica que o amido, por exemplo, é formado por várias moléculas de glicose. É como se a glicose fosse a molécula orgânica simples aqui, que com o passar do tempo se aglomerou, formando a molécula de carboidrato maior, o amido, por exemplo. Proteínas, a gente sabe que os aminoácidos são unidades, moléculas simples, mas que quando se juntam vários aminoácidos formam as proteínas, certo? Os lipídios e os ácidos orgânicos, e os ácidos nucleicos, perdão. Então, essas grandes moléculas foram se formando, repito, a partir de quem, gente? A partir das moléculas simples. E essas moléculas simples vieram de quem, pessoal? Da reação dos gases primitivos. Então, muito cuidado, gente. Aqui, o que eu acabo de explicar é que gases primitivos, que são moléculas inorgânicas, é importante colocar até aqui, ó, inorgânicas, certo? A gente falou lá no conceito. Moléculas inorgânicas, que são esses gases primitivos, gerando, a partir das descargas elétricas, gerando o quê? Moléculas simples. Essas moléculas simples, com o passar do tempo, se acumularam nos mares primitivos e se uniram lá nesses mares primitivos. Começaram a se unir por conta de muito calor que tinha e de pouca água que tinha. Então elas foram se aglomerando, formando moléculas maiores, que são as moléculas complexas, já citadas aqui, carboidratos, proteínas e outras mais. Beleza? E aí, gente, vamos seguir na sequência de eventos. Essas moléculas aqui, complexas, são moléculas orgânicas, não esquece, orgânica lembra organismo, né? Então está indo no caminho para formar os primeiros organismos, os primeiros seres. Em nenhum momento aqui eu estou falando em célula formada, viu, gente? Aqui são moléculazinhas. E aí o que é que acontece? Essas moléculas aqui, elas começam a se aglomerar de tal forma que elas formam sistemas isolados. Atenção aqui. O que seriam esses sistemas isolados? Aqui é um fato muito importante, gente. Esses sistemas isolados nada mais é do que simplesmente essas moléculas, por exemplo, aqui de proteínas, elas se juntaram aqui, ó, e ao redor dela formou-se uma película de água, isolando tudo o que acontece aqui dentro em relação ao meio externo. Certo? Repito, essas moléculas aqui de proteína que se formaram aqui, moléculas orgânicas complexas, por exemplo, essa daqui, ela simplesmente isolou o meio interno com o meio externo a partir da formação de películas de água. Então elas foram se especializando, elas foram se formando aqui, acredita-se, à medida que tinha pouca água, né, a água era evaporada, esse processo ia acontecendo. Depois que chovia novamente, aí de novo continuava formando essas estruturas. Essas estruturas isoladas, esses sistemas isolados, não esquece esse nome, ó, sistemas isolados, eles foram chamados de coacervatos por um camarada, um cara chamado Oparin, beleza? Que foi um dos que aprofundou os estudos, a gente citou ele anteriormente, e também acredita-se que se formou microsferas. O que são as microsferas? São estruturas arredondadas, delimitadas por uma membrana cheia de proteínas, principalmente proteínas, e dentro o interior é isolado em relação ao meio externo. Então, notem, gente, que chega esse momento aqui de formar sistemas isolados, é nesse momento que vocês precisam compreender
que são fortes indícios, esses dois sistemas aqui, os coacervatos e as microsferas, para o surgimento dos primeiros seres vivos terem ocorrido dessa maneira. Beleza? Então, repetindo, os coacervatos, eles nada mais são do que as proteínas aqui, ó, circundadas por uma película de água, que é essa parte mais pretinha, certo? E aí separa o meio externo do meio de dentro, onde estão as proteínas. E microsferas também, delimitadas por membranas, estruturas esféricas, ó, que inclusive brotam uma da outra, ó, vai brotando menores, elas vão se brotando, vão se multiplicando, e aí forma-se sistemas isolados. O meio interno delas é isolado do meio externo. Isso lembra um pouquinho, gente, como se fosse célula. Na célula, lembra que a célula, uma célula, só botando aqui um pouquinho, uma célula é formada pelo núcleo, citoplasma e a membrana plasmática. Vejam que a célula é um sistema isolado. Aqui está o meio externo e a célula tem dentro dela o sistema interno, que é onde acontecem todas as reações, todos os funcionamentos da célula. Então é como se tivesse, ó, no caminho de formar as primeiras células. Beleza, pessoal? Cuidado. Coacervatos e microsferas não têm organização celular, não tem célula. E não são considerados os primeiros seres vivos, as primeiras bactérias, certo? De forma alguma. Repito, eles não são seres vivos, mas acredita-se que foi a partir deles, de estruturas semelhantes a eles, que surgiram os primeiros seres vivos, possivelmente as primeiras bactérias. O cara que descobriu as microsferas foi Fox, e o cara que descobriu coacervatos foi Oparin. Eles fizeram experimentos que assemelharam ao que aconteceu aqui, com as condições semelhantes em laboratório, e chegaram a formar justamente as microsferas e coacervatos. Fox, por exemplo, ele pegou superfície quente, colocou aminoácidos ali, proteínas, né, formando aminoácidos, e jogou um pouquinho de água. Quando ele jogou a água, rapidamente as proteínas se aglomeraram, formaram essas microsferas. Então ele acredita que nessas condições realmente pode ter ocorrido há bilhões de anos atrás. Né? Isso é o que eles defendem, certo? Então é importante agora a gente só diferenciar, vou deixar isso anotado para vocês, a diferença entre coacervatos e microsferas, certo? Então, pessoal, de forma mais ampliada, os coacervatos, olha, para a gente diferenciar, proteínas aglomeradas no meio interno, circundado por películas de água. Já as microsferas, membranas delimitando o meio interno em relação ao meio externo, membranas contendo justamente proteínas, certo? Mas aí, Afonso, a questão é, quando é que realmente surgem os primeiros seres vivos? Os primeiros seres vivos, gente, surgem a partir do momento que esses coacervatos e microsferas, eles começam a ter a capacidade de se autoduplicar e de produzir suas próprias moléculas. Então, vamos lembrar que essas moléculas orgânicas deles, ó, certo? Elas se formaram, essas proteínas, a partir daquele processo lá das moléculas inorgânicas, dos gases, e foram sendo transformadas em moléculas simples e depois moléculas complexas. Eles não produziam sua própria molécula, beleza? E aí, a partir do momento que eles começam a produzir suas próprias moléculas e têm a capacidade de se autoduplicar, aí sim você tem o surgimento dos primeiros seres vivos. Mas quem foi o responsável por isso? O que é que marcou? Justamente um cara chamado RNA. Ele foi o protagonista, pessoal. A molécula de RNA foi a molécula que, quando apareceu lá nas sopas orgânicas, sopa orgânica, gente, vamos lembrar, é um termo utilizado justamente para aquele aglomerado de moléculas formado, presente lá nos mares e oceanos primitivos, beleza? Então é um termo que de vez em quando a prova gosta de
apresentar. E aí, gente, lá naquelas condições, quando surgiu a molécula de RNA, essa molécula de RNA foi ela a responsável, possivelmente, pela capacidade de promover autoduplicação e reprodução das suas próprias moléculas. Então, repito, o RNA, quando ele surge, ele permite que essas moléculas aqui, ó, sejam produzidas por ele mesmo. E essas estruturas possam se reproduzir, se duplicar e aí se proliferar, também controlado pelo RNA. Há evidências hoje já que o RNA realmente ele é responsável por isso. Já se sabe que o RNA, por exemplo, dos ribossomos, chamados de ribozimas, essas moléculas de RNA são capazes de controlar a produção de proteínas, certo? Então isso, sem dúvida, é uma evidência que fortalece a importância do RNA. Então, Afonso, o RNA foi o cara que apareceu e fez com que houvesse o aparecimento dos primeiros seres vivos a partir justamente dos conservatos e heparin. Exatamente. É por aí, certo? E esse período em que o RNA apareceu ficou chamado mundo do RNA, que a partir dele surgiram os primeiros seres vivos, certo? É nesse mundo do RNA que possivelmente surgiu também pela primeira vez a seleção natural. Por quê? Porque algumas moléculas de RNA produziam características aptas para a sobrevivência, já outras moléculas de RNA não produzia essa capacidade e acabava se extinguindo. Então, possivelmente foi ali onde iniciou-se a seleção natural. Acredita-se que essas estruturas, que até então eram apenas aglomerados, chamados de coacervatos e microsferas, no caso de Fox, antes eram aglomerados proteicos, né, aglomerados de moléculas orgânicas, surge o RNA, aí passa-se a ser os primeiros seres vivos. Beleza? Então é importante a gente ver aí e fixar o protagonismo da molécula de RNA. Pessoal, um experimento que merece destaque e que fortaleceu a teoria da evolução química ou molecular foi o experimento de Miller, Stanley Miller, um norte-americano, que, através de um simulador, ele conseguiu reproduzir em laboratório as condições da Terra primitiva e foi possível chegar a um resultado bem interessante, que é o que a gente vai entender agora. Vejamos, ele no simulador, gente, ele promoveu o aquecimento da água, formando vapor de água, ó, simulando a evaporação dos oceanos e mares naquela época. Esse vapor de água se misturou a alguns gases que ele colocou, esses gases se deslocou até essa parte central aqui desse recipiente, e aqui é onde a coisa acontece. Ele promoveu justamente as descargas elétricas, lançou descargas elétricas nesses gases, no caso gás metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, né? E esses gases reagiram entre si, veja, simulando as descargas elétricas lá de antigamente, e ao reagir entre si, começou a se formar o quê? Eles começaram a precipitar moléculas orgânicas, aminoácido, olha que interessante, que se depositaram no fundo aqui do recipiente, onde tinha água. É como se fossem as moléculas orgânicas se depositando lá nos oceanos e mares primitivos, certo? E aí você tem aqui a sopa orgânica, que a gente tanto falou, beleza? Notem, gente, também que os gases aqui utilizados por Miller não são os mesmos gases que a gente viu, CO2, CO, certo? Que a gente viu lá, a não ser o gás metano, que ele também utilizou. Mas atualmente são aqueles gases. Miller utilizou esses aqui, beleza? Mas que o fundamento é o mesmo. Reagir entre si esses gases a partir de descargas elétricas para formar justamente moléculas orgânicas. Então, essas moléculas orgânicas, elas foram formadas a partir de moléculas inorgânicas, que são os gases. É justamente o que defende a teoria
da evolução química. Então veja que ele simulou toda uma situação das condições da Terra primitiva, certo? Um termo que é importante falar, pessoal, está aqui, que eu fiz questão de colocar, origem pré-biótica de moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas aí, elas se formam, repito, pelas inorgânicas, pelos gases, que são as substâncias inorgânicas. Pré-biótica, pré, antes dos seres vivos. Biótica, né? Lembra os seres vivos. Então, origem pré-biótica é um termo que é muito comum nas provas, significa a formação das moléculas orgânicas antes dos seres vivos, no caso, a partir das substâncias inorgânicas, das substâncias que tinha no meio. Pode até parecer estranho, mas isso é possível, foi feito em laboratório, e acredita-se que também, naquela época, como a gente viu, substância do meio reagir entre si para formar moléculas orgânicas, que possivelmente essas moléculas orgânicas foram geradas, foram originadas no intuito de formar os primeiros seres vivos. Beleza, pessoal? Então, é um experimento importante que vale a gente também dar aí destaque, ok?